Olá, pessoal. Agora são 23 horas e 34 minutos do dia 14 de 6 de 2020. Sou o Luciano, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E eu queria falar um pouquinho sobre mais um exemplo de como nasce uma teoria da conspiração que faz a exploração do pensamento mágico. Isso aí é o túnel de realidade. Eu falo disso na parte 3 da série Regras do Bolsolavismo, que vocês podem acessar, né? Tem a playlist, né, ali, Regras do Bolsolavismo, então tá lá, né? Então vamos lá. Então aparece aqui esse perfil chamado Movimento Direito Inteligente. É mais um desses perfis aí, nitidamente olavista, né? Aí ele fala assim: você entra no hospital com um resfriado, eles dizem que você está com suspeita de comunavírus, tomam seu celular, cortam sua comunicação com a família, entubam você, te cortam todinho e depois te matam para tirar seus órgãos. Em seguida ligam para a família e comunicam: morreu de Covid. Então, tá ali, né? Aí aparece um perfil que não sei se é o Alan dos Santos ou alguém que usa a imagem dele, mas tá ali, Partido Genocida Chinês, né? Perguntando: vai rolar investigação sobre venda de órgãos em período de pandemia? Ou continuarão a invadir casa de jornalista para manter o emprego? Bom, ele ali, olha só, né? Primeiro ele falava assim: matam para tirar seus órgãos. Aí agora nesse outro perfil tá assim: venda de órgãos em período de pandemia. Notaram a expansão? Então tá bom. Então tem mais. Aí vem esse outro aqui, o Mauro Fagundes, e diz: quer dizer que órgãos estão sendo retirados ilegalmente das pessoas que morreram de Covid e enviados à China? Isso explicaria o porquê você é proibido enterrar seu parente. Então, agora nós temos mais um plugin, né? Você vê que a teoria ela vai se formando, né? Então, antes do nada, sem provas, né? O sujeito lança aqui como se tivesse algo generalizado. Parece até uma cena daqueles filmes de terror, né? Tipo Resident Evil, né? De você estar testando um medicamento, né? Ou inseminando uma doença artificialmente e sequestrando pessoas da família, né? Então foi criado desse jeito, do nada, vem do nada, sem prova alguma. Aí um perfil aí que usa a imagem, né? Não sei se é o Alan dos Santos ou alguém que usa a imagem dele, anexou aí venda de órgãos, então ele incorporou. E aqui agora o Mauro Fagundes incorporou que a venda de órgãos é para a China. Enfim. Aí o meu amigo Fábio Quintela, ele lembrou de algo bem óbvio, né? Que o pessoal que vai fabricando essas teorias da conspiração, né? E vai adicionando itens, né? Eles se esqueceram, né? Então, assim, ó, um coração ou um pulmão têm de ser transplantados em até 6 horas, porque os órgãos se deterioram. Pâncreas e fígado duram 12 horas, rins um pouco mais de 24 horas. Mas os terraplanistas da medicina acreditam que alguém está roubando órgãos e os mandando para a China, só se for para fazer patê. Mas é isso mesmo, né? Basicamente é o seguinte, como é que funciona essa... o Flávio, ele foi até gentil aqui, né? Que esse tal de Mauro Fagundes aí, não acredita nisso aí, não. Eles fingem acreditar, normalmente eles fingem, né? Porque o ambiente, o que acontece, né? Toda vez que você tem uma seita destrutiva, você tem assim, você tem sempre uma liderança, não estou dizendo quem é o líder, e você tem os auxiliares da liderança, né? E aí você tem os que acreditam. Só que dá muito na pinta aí de que esses Mauro Fagundes eles ficam nessa linha, nessa turma aí do meio, né? É um pessoal que finge. Então eles precisam fingir acreditar nessas coisas, né? Cria-se a teoria da conspiração, eles vão pegando elementos, eles vão vendo o que funciona, é o vai que cola, né? E aí eles vão testando. Isso explora algo que existe no próprio grupo, que é o pensamento mágico. Então, essas pessoas do grupo já estão, né, movidas com fobia da China, por exemplo, né? Eles já estão movidos por
outras teorias da conspiração, como a de que existe um vírus chinês que foi feito de maneira intencional, de que a pandemia foi uma armação, de que as medidas adotadas, né, para conter a pandemia fazem parte de um conluio com a China. Então, tudo isso aí cria então esse túnel de realidade. E quando as pessoas do grupo elas vão pensar, elas já vão encontrar os seus vilões já pré-estabelecidos, né? Esse limite mental que as pessoas criaram é o pensamento mágico. E aí, quando eles vão encaixando uma nova teoria da conspiração, né, ou multiplicando ela, então eles vão avaliando o que funciona dentro desse pensamento mágico. O pensamento mágico, o que, que é? O melhor exemplo, né, tem a ver, por exemplo, como a reação das crianças. Então, quando a criança diz assim, ó, está chovendo porque eu estou triste. Não, a chuva não ocorre por isso. E o sentimento da criança não influencia a chuva. Porém, a criança, ela tem uma noção sobre os seus próprios sentimentos, mas ela é limitada em informações, ela não tem conhecimento científico. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma noção, né, irreal a respeito do seu potencial de influenciar o mundo, ela tem uma limitação de informação. Logo, então, ela já consegue então atribuir esses eventos a uma causa que é, na verdade, falsa. Isso é pensamento mágico. Também tem um outro termo que se utiliza, né, no estudo dos vieses, que é correlação ilusória. É a mesma coisa. Correlação ilusória e pensamento mágico vão dar no mesmo, tá? Na verdade, o estudo do viés da correlação ilusória é uma forma de você explicar o pensamento mágico, né? Enfim, então, essas pessoas que são os devotos, os crentes de verdade no olavismo, eles têm um pensamento mágico por causa desse universo de teorias da conspiração. Então, eles não ouvem uma teoria que os contradiga. Eles estão com medo, com ódio, com ressentimento, com fobia. E aí os espertalhões, eles começam a se aproveitar e começam a fazer teste. Não, olha, aqui teve um aqui que teve até a coragem de dizer que estão fazendo esse negócio aí para poder fatiar as pessoas e levar órgão para algum lugar. Ah, então eu vou botar aqui agora que estão vendendo esses órgãos. Aí o outro fala, ah, então eu vou colocar que estão vendendo órgãos para a China. E é assim. Eles brincam. Eles brincam com a mente das pessoas. Vai colocando, quanto mais absurdo, melhor, porque quanto maior a desconexão da pessoa da realidade, melhor para eles. Quanto mais desconectada a pessoa estiver da realidade, mais passível de ser submissa ela está. O ideal, o que, que é? É transformar a pessoa em submissa. Então vai colocando, vai inventando e ver o que funciona, o pensamento mágico. E a pessoa vai ficando cada vez mais com medo, com fobia, com obsessão. E aí fica mais fácil, né, de você mover a pessoa para a direção que você quer. É assim que eles fazem. Isso é de uma crueldade com as pessoas. É desumano isso que eles fazem. A criação de teoria da conspiração, ela não diminuiu nessa época de pandemia, ela aumentou. Então essas pessoas estão dispostas a tudo. Não importa a realidade. O que importa é explorar dissonância cognitiva. Porque quanto mais a pessoa se afasta da realidade, mais vai haver uma dissonância quando ela vai encarar os fatos. E aí, nessa dissonância, ela tem que sucumbir à ficção criada pela liderança. Esta é a monstruosidade. Né? Nós não estamos falando de doidinhos. Nós estamos falando de pessoas que brincam com as mentes das pessoas. E não ligam. Não ligam para o que vai acontecer com elas. Esta é a aberração que a gente está tratando ao falar do olavismo. Esse tipo de teoria da conspiração é normal. Eu já integrei esse ambiente, era um pouco menos, tá? Não estava tão desavergonhado. Agora a teoria da conspiração o dia todo. Não existe mais um traço de realidade ali dentro. Só deixa claro, tá? Quando eu falo que eu já integrei esse meio, eu não pertenci a curso online de filosofia. Nunca fiz inscrição. Porém, eu era do meio que tinham vários olavistas, sim, e as pessoas trocavam ideias. Tinha olavistas me pedindo frames, dicas de frames, então tava naquele meio, naquele círculo ali. Até que eu pulei fora, em 2015. Na verdade, eu pulei em 2015 e pulei definitivamente no início de 2016. Mas era sempre assim. Eu tenho vergonha
de várias teorias que eu acreditei quando estava naquele ambiente. Porque a gente ficava com a mente indisposta a querer ler outras fontes que eram vistas como parte da conspiração. Nossa, depois quando você sai e começa a ler, estudar, né, as diversas fontes diferentes, nossa, dá vergonha, a gente fica com vergonha de nós próprios. Eu até entendo o lado de muitos olavistas que, né, hoje eles precisam se sentir parte de uma elite que tem um conhecimento superior, que estão lutando contra um grande mal, mas é tudo alimentado por isso, por teoria da conspiração. É triste o que fazem com essas pessoas. Olha, tem vários devotos que ainda podem, depois, no futuro, se arrepender e vão sentir vergonha. Depende do que eles fizerem em público. Agora, esses aí que são impulsionadores de discurso, isso aí a gente vê na cara deles que eles não estão se importando. Eles não têm empatia. Eles têm emoções fingidas. Eles descobriram que é legal ficar inventando essas coisas para poder manipular a mente dos incautos. E isso aí precisa ser exposto. Essas pessoas não podem ser tratadas como doidinhas, não sabe o que faz. Não, não, não. É uma crueldade. É uma aberração moral. Inventar teorias da conspiração para brincar com a mente das pessoas, até mesmo numa pandemia. Esse tipo de gente faz qualquer coisa. Não tem mais um traço de moralidade, não tem mais um traço de empatia nessas pessoas. As que fazem isso, propositalmente. Que coisa, olha, deplorável. Valeu, gente. Um abraço.